Então, olha só, moçada, nós estávamos utilizando esse mesmo terreno aqui para gravar, né, a parte ali de terreno, né, como que são aplicados os objetos aqui no terreno e tal, e a gente vai utilizar agora, né, esse mesmo, dando continuidade ali para a gente trabalhar com a parte de iluminação, tá? Então, deixa eu só criar aqui uns objetos aqui no meu terreno, umas montanhas tal, para ter uma sombra ali, né? Então, vamos colocar aqui mais alguns itenzinhos aqui, né, para a gente ter um terreno assim menos plano aí com alguns itenzinhos a mais, tá certo? Então legal. Então aí eu já vou pegar aqui alguns objetos, a gente importado aqui esse tent pack, né? E aí eu tenho aqui, ó, os objetos, aí tem várias tendinhas, né, desenhadas aqui. Na verdade tem aqui uns 7 modelos diferentes, o resto só varia a textura, né, desses objetos. Para eu colocar esses objetos lá, então, basta eu clicar e arrastar. Se eu dou um F aqui, né, eu vejo esse cara ali, ó. Então vamos lá. Coloquei esse cara aqui nessa tenda, posso, né, duplicar e sair puxando, né, essas tendas aí, né, uma para próxima da outra aí, por exemplo, né, usando aqui o Ctrl D, né, posso colocar uma tenda diferente aqui, que seria uma tenda maior, né, rotaciona essa tenda, né, posso colocar ela aqui, posicionar ela aqui no canto, né, posso utilizar aqui, ó, vários, né, recursos aí, né, para compor aí o cenário, né, no caso ali desse ambiente que eu quero aqui, né. Lembrando que você tem aqui, ó, né, as teclas de Snap, você pode usar aqui o V, por exemplo, para selecionar um vértice, né, de um determinado objeto aí que você queira. Então, se eu clico no V aqui, ó, posso pegar um vértice aqui e mandar alinhar ele com o outro, que fica mais fácil, tá? Ou se eu segurar aqui o Ctrl, né, aí eu posso andar com ele aí, né, numa unidade de medida aqui que está configurado para metro. Aí você pode vir aqui em Edit, Snap Settings, né, e configurar qual unidade de medida que você quer, tá? Se ativar, no caso, isso aqui é só segurar o Ctrl, tá? O outro lá, segurar a tecla V. Você segura a tecla V, ó, e escolhe qual vértice que você quer aqui. Depois, na hora que você selecionar, clicou, arrasta, aí você faz aí, ó, do jeito que você quer, tá? Então, legal. Tá aqui, né, algumas ferramentinhas. Então, ótimo. Eu tenho aqui, então, né, esse terreno. Né, se eu der aqui um play, né, esse terreno já vem com Skybox, né, que é um Skybox aí, padrão, né, do Unity para ser colocado. A gente pode criar posteriormente aí um material também de Skybox para associar aqui dentro, né, desse objeto aqui. E aí eu posso, né, utilizar, né, desse fator aqui da iluminação para mudar esses objetos aqui. Então, nesse capítulo aqui nós vamos falar de iluminação, tá? Bom, tem duas iluminações, ó, a lâmpada direcional e a luz ambiente, que ela já vem por padrão, né, quando você cria uma cena. Então, cria uma cena, tem essas duas aí dentro. Como que eu configuro a luz ambiente? Eu vou vir aqui em Window, Lighting, e aí eu tenho aqui, ó, Settings, tá? Então aqui dentro é onde eu posso trocar, por exemplo, o Skybox, tá? E eu tenho aqui, ó, Environment, cadê? Source Light, Environment Light, né? Então eu tenho aqui a intensidade, né, da luz ambiente, por exemplo, que eu posso, ó, se eu abaixo, né, ele vai escurecendo ali dentro. Qual que é a ideia da luz ambiente? A luz ambiente é uma luz que vai atingir, né, o nosso cenário inteiro, simulando, né, uma luz proveniente de todos os lados, né, de todas as direções, né, então ela não gera nem sombra nessa brincadeira. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, e desligar a lâmpada, né, direcional aqui, né, eu posso, né, de alguma maneira, chegar aqui embaixo, vamos lá, dar um F aqui, né, e eu posso inserir um objeto qualquer aqui, ó, um cubo, por exemplo, aqui dentro do meu ambiente, né, ele nem vai ter nenhum tipo de sombra, porque ela vai atingir, né, todas as faces aí de maneira,
né, única, né, ou seja, com a mesma intensidade em cima desses objetos. Por que eu posso usar aqui a configuração, né, de lâmpadas, né, direcionais dentro aqui dentro? Para eu poder configurar um ambiente, né, porque às vezes, por exemplo, por padrão ele já é um ambiente mais claro, de repente eu quero um ambiente um pouco mais escuro, para que eu possa mudar até essa ideia aqui do, do ambiente aqui, eu posso, né, criar um outro tipo de coloração dentro desse ambiente para configurar aqui o modelo como essas lâmpadas, esse tipo de coisa vai ser renderizado aqui dentro. Então vamos pegar aqui, eu vou habilitar a lâmpada direcional novamente, né, e eu vou colocar essa lâmpada direcional, por exemplo, como se fosse a ideia de noite, né? Então vou colocar aqui uma coisa mais roxa, né, aqui dentro, né, dessa lâmpada direcional e habilitar essa lâmpada aqui. A lâmpada direcional, gente, a posição da lâmpada direcional, ela, né, não vai influenciar. O que vai influenciar é a rotação da minha lâmpada em relação ao meu terreno ali. Ó. Então, se eu tenho uma lâmpada, vou trocar a cor dela aqui, que incide paralelamente, né, os raios dela incidem paralelamente dentro do meu terreno, ela vai ter uma incidência maior e vai iluminar melhor, né, ali ó, o meu terreno. Se eu coloco ela que não vai incidir absolutamente nada do terreno, é como se estivesse valendo só a luz ambiente. Se eu pego a lâmpada direcional e configuro aqui, significa que ela tem, né, uma intensidade em cima desse terreno aqui e ela vai influenciar. Compara-se, né, a luz direcional semelhante à luz do Sol, a forma como a luz atinge o planeta. Tá? Eu posso aumentar aqui ó, a intensidade, né, dessa lâmpada sobre o terreno, e aí se eu venho aqui, claro, né, a luz não é tão branca assim, né, a gente pode configurar aqui, por exemplo, com um amarelo um pouco mais forte, para dar aquela de dia ensolarada, que ficou, né, demais. Então a gente pode, né, configurar isso aqui, posso aumentar lá ó, a iluminação ambiente também. Vamos aumentar aqui, vamos colocar o padrão dela é 1, né, voltar ela aqui para o padrão. Então, eu posso fazer isso aqui, dar uma cor, né, mais viva para o objeto, como eu também posso trocar essa cor aqui, né, para um vermelhão, por exemplo, né, e dar uma cor mais, vamos dizer, calorosa para esse objeto que está aqui. Então eu posso pintar aqui usando a própria intensidade da cor, né? Eu posso mudar toda essa questão da temperatura do cenário, a ideia é como esse cenário vai ser, né, plotado, né, direcionado, né, aqui dentro. Inclusive, se eu mexo aqui ó, na minha luz, cadê? Se eu mexo aqui na minha luz ambiente, eu vou reforçar, né, ou amenizar, né, a forma como a outra lâmpada vai atingir ali o meu cenário ali também. Eu posso, né, utilizar, né, da iluminação ambiente aqui de diversas maneiras, né, para que ela possa também reforçar ou mudar, né, a forma como o meu cenário aqui vai ser pintado, tá certo? Então aqui a ideia, né, se eu coloco uma coisa bem vermelhona, né, eu vou ter uma intensidade cada vez maior daquele objeto ali, né, então eu posso mudar totalmente, né, ou seja, eu quero criar uma coisa bem quente, como por exemplo um fundo de uma caverna que tenha lavas e coisa e tal, às vezes utilizando a própria iluminação eu consigo, né, fazer isso com o ambiente ali sem usar uma textura ou sem usar um outro recurso qualquer. É óbvio, gente, que iluminação é um recurso bem caro computacionalmente, tá? Então ele deve ser usado com bastante moderação aí para que você não pese o cenário. Uma forma, vamos dizer, ideal de você usar a parte de iluminação é como, por exemplo, vou pegar meu terreno aqui ó, e eu coloco que ele é estático. Vamos pegar todas as tendinhas que eu coloquei aqui, vou marcá-las como estático. E aí eu posso vir aqui ó, no direcional, né, e virar e falar assim, olha, em vez de você calcular isso tudo em real time, eu quero que você calcule isso tudo com baked, ou seja, vai ser tudo pré-processado. Quando eu peço ele para fazer esse pré-processamento, é como se ele tivesse, vou calcular aqui de maneira mais real
a forma como a reflexão e refração dessa iluminação que está aplicada dentro desse cenário, né, para ela ser utilizada. Então, por exemplo, se eu pego a tendinha aqui, ó, você presta atenção na textura dela aqui, quando ele terminar o processo aqui embaixo, ó, do bake, né, você vai ver como que essa textura, ou seja, aqui ela está uma textura parecendo realmente um desenho, um decalque, né, que está pregado ali em cima. Por quê? Porque existe pouca influência da luz em cima dela. Quando ele terminar esse processo aqui, você vai perceber que isso aqui, de alguma maneira, vai ficar bem mais realista. Tá? Inclusive a influência da luz sobre esse material que está sendo colocado aqui. Quando você dá o bake aqui no seu objeto, né, você meio que, eu estou fazendo toda a parte de cálculo disso anterior, mas eu não posso mexer mais em absolutamente modelo nenhum, na lâmpada, né, tudo que está estático aqui vai ficar estático. Se você movimentar a lâmpada, rotacionar, mexer na intensidade, ele vai recalcular isso aqui em cima, e aí vocês estão vendo tanto que demora. Né? Então olha só, como que agora eu já tenho um ambiente mais, bem mais caótico aqui. Ó. Se eu der um play aqui, ó, você vai ver que aquela intensidade da iluminação que eu coloquei lá, né, ela está bem, bem mais forte em cima desses objetos aqui. Tá? Então deixa eu tirar aqui, ó, aquela da lâmpada direcional, vamos colocar ela com a cor padrão aqui, que é um mais amarelado aqui, e não essa cor mais forte assim, tá? Então quando eu faço isso, ó, ele vai recalcular todo o processo aqui de iluminação novamente, tá? Então estou tirando aqui, opa, deixa eu baixar a intensidade aqui, vamos colocar aqui a intensidade de 1, mas ela está como bake, então quer dizer, ele vai fazer o pré-processamento disso tudo aqui com esses novos parâmetros, vai demorar tudo novamente para fazer esse cálculo. Enquanto ele está fazendo aqui esse cálculo, nós vamos brincar aqui com outros tipos de lâmpada aqui. Então a ideia aqui, eu tenho aqui, por exemplo, eu posso colocar uma outra lâmpada interna a esse objeto aqui, que seria uma lâmpada, por exemplo, pontual. Né? Então eu pego aqui light, eu tenho a direcional, que é essa que nós estamos trabalhando, point light, que é semelhante a uma lâmpada dessas de casa mesmo, né? Que ela tem um raio de incidência, a spotlight, que é a ideia de uma lanterna, né? De um spot, e o area light, que é usado nesses ambientes aqui, no ambiente de bake, onde, por exemplo, às vezes eu tive um vale, alguma coisa nesse sentido, que a iluminação ficou bem prejudicada, ficou bem escura, mas eu não queria inserir uma nova lâmpada ali para poder fazer isso. Então, você coloca um area light ali e aí ele dá uma suavizada naquela parte ali da iluminação. Tá? Então, eu vou dar aqui um point light. Automaticamente, quando eu coloco o point, ele já coloca aqui ó, um raio de incidência dessa lâmpada. Você vai configurar aqui ó, com range. Então, eu quero que ele seja um pouco mais pontual ali, o modelo de cálculo dela real time, então ó, agora ele acabou de aplicar o bake lá, ó, perceba ali ó, a questão das texturas em cima das barracas aqui. Então ele colocou esse ambiente aqui, tá bem verdão, mas é por causa da minha, vamos pegar aqui, ó, eu coloquei aqui como 1 a intensidade, vamos colocar aqui uns 0,3 ali mais ou menos, ele vai reduzir bastante aqui a luz ambiente ali. A minha point light, cadê a direcional light? Isso. Tá aqui a intensidade dela, pode até baixar, um pouco mais, ó. Aqui assim, ó, a ideia fica mais ou menos assim. Ele vai calcular de novo. Ó. Perceba que toda vez que eu mexo, ele calcula de novo. Então vou aqui no point light, vou configurar essa point light aqui para ela ficar dentro da minha barraca ali, ó. Tá? Então, tá lá dentro da barraca. Vamos colocar ela bem interna aqui da barraca. Aí eu configuro qual que é a cor dela, que é um branco, a intensidade dela, o range dela, tá aqui a intensidade. E aí eu tenho aqui, ó, cooks e flare, tá? Eu vou colocar o flare depois na direcional e vou colocar um cook na lâmpada spot, que vai ficar mais claro, pra vocês perceberem o que é. São dois game juices também, bem legais.
Deixa eu pegar meu FPS aqui, deixa eu ver onde é que ele está. Está longeão. Vamos colocar ele aqui mais perto daquela barraca lá. Eita. Isso. Então, quando eu der um play aqui, ó, né, eu tenho ali, ó, a iluminação aplicada por aquela lâmpada aqui dentro da barraquinha aqui. Então vamos pegar aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, só para ele parar de ficar processando em background aqui, ó. Eu vou colocar ela com real time aqui para ele, né, parar de ficar processando meu negócio ali, tá? Porque senão no ambiente de produção aqui, né, ele vai me atrapalhar, porque toda hora eu tenho, né, que recalcular esse processamento ali. Vamos colocar aquele cara ali, vou colocar a intensidade dele bem maior, para a gente entender aqui esse processo. Ó. Então, olha só, se eu pego a intensidade dela e vou aumentando, né, tem uma lâmpada que tem um raio, né, ela está bem ali dentro da barraca, então tem que lembrar que, ó, então aqui, ó, né, que ela está criando essa iluminação aqui, né, e tem que lembrar que nessa situação aqui, né, a parede, ou seja, aqui a questão da textura que está aplicada na barraca, ela vai influenciar aí no raio de atuação, né, da lâmpada, tá? Por quê? Porque ele não entende isso aqui como vamos dizer, um tecido que possa transpassar a iluminação. Então ele não vai aplicar aquela mesma ideia de iluminação que ele está aplicando interna, né, aqui as faces da barraca, na parte externa. Tá? Ele não faz não tem esse nível aí de precisão não, ok? Então, feito isso aqui, só falta a gente colocar agora uma spot. Eu vou colocar spot, gente, dentro do meu FPS Controller. Então, dentro do First Person aqui, né, eu vou vamos habilitar aqui, ó. Se eu habilitar aqui a iluminação, por isso que está dando essa diferença tão grande, né? É porque não está habilitado aqui. Aí na hora que eu dou play, o negócio fica malucão lá. Vamos pegar aqui cadê a direcional? Direcional, né? Vamos colocar a intensidade dela aqui de 1, né? Que é o padrãozinho dela, ou até, né, se você quiser colocar de noite aqui, ó, a intensidade dela 0, né? Aí vai ficar tudo de noite, e você vai ver exatamente lá a ponto 2. E aí, se eu quiser de noite mesmo, eu tenho que colocar esse ambiente aqui um pouco mais roxo, assim, tá? Bem roxão, assim. Aí, pronto. Então aí você vai ver a lâmpadazinha lá, e aí eu transformei o negócio de noite. Claro que, né, esse Skybox não combina com a parte de noite, depois a gente troca. Então pega aqui o First Person, vamos lá, adicionar um 3D Game Object, vou pegar aqui e vou adicionar, opa, eu quero uma lâmpada Spotlight. A Spot por padrão, né, ela nasce aqui, ó, para baixo, tá? Vou movimentar ela para dentro do meu First Person lá, vamos colocar ela aqui no 000, para ela ficar bem em cima do meu First Person lá, você já viu a iluminação dela ali no chão, e aí eu vou dar uma rotacionada nela, tá? Vamos colocar ela bem assim, como se fosse algo ali iluminando, né, na mão do personagem para iluminar o chão aqui. Tá? Aí você pode configurar, por exemplo, qualquer cor, então posso colocar aqui uma cor mais amarelada, né, nesse objeto, para não ficar aquele negócio parecendo que é luz de LED, né? Tá? Vou colocar aqui uma lâmpada mais amarelada. Posso, né, colocar aqui, ó, cookies, né, dentro desse cara. Como é que eu coloco os cookies aqui? Tem uma bibliotecazinha aqui dentro do Unity chamado Effects. Então, eu vou importar essa biblioteca de Effects, tá? Vou importar tudo aqui só para mérito de demonstração. O ideal é que você selecionasse ali para não ficar enchendo de assets, né, aqui dentro do seu objeto. Então, dentro de Standard Assets aqui agora, além do First Person que eu já importei, né, eu tenho aqui, ó, Effects. Então, vou pegar aqui, ó, Spotlight. Aí eu tenho Cookie. A ideia do Cookie, gente, é gerar uma formatação diferente, né, para sua lâmpada, dando um ar mais realista ali, né, tal. Ou seja, a lanterna ela não é aquele foco contínuo de iluminação que tem lá. Então aqui, ó, quando eu der um play, né, eita, será que ela não está apontando? Provavelmente ela não está apontando para a mesma direção da minha câmera. Então olha só, eu pego aqui, eu seleciono aqui.
a minha câmera está apontando para frente, minha lanterna está de lado. Então, eu não vou conseguir visualizar, né, essa lanterna realmente, né, porque ela está ali de lado. Então, pera aí, pega aqui. E vou girar ela aqui, para começar a apontar para frente, vou dar uma zerada nessas rotações aqui, né? Que aí eu consigo ajustar de forma mais fácil. Ó. Então, ele está apontando para lá, o spotlight também está apontando para lá. Eu vou agora só fazer isso aqui e dar uma rodadinha nela para baixo. Né? E aí eu consigo visualizar. Então tá ali e ficou muito embaixo. Um pouquinho mais para frente. Ali, ó, né? Então eu tenho a lanterninha aqui, onde é que eu vou olhando, ela vai meio que iluminando. Claro que você tem que ajustar, né, esses parâmetros aqui para ficar um negócio mais legal, mais real, né, ali dentro, mas dá para brincar, né, bem com isso aqui. Então quando eu seleciono aqui o First Person, ele aponta ali para frente, ó, né, e aí eu tenho que colocar a lâmpada mais ou menos isso ali. Então esse é um outro, né, Game Juice aí que você pode incluir. E o Flare é o seguinte, Point Light não, vamos lá na direcional. Cadê ela? Direcional, direcional light. Direcional light está lá longeão. Vou colocar ela aqui, ó, apesar dela, a posição dela não influenciar, né, aqui dentro. Como eu quero que o usuário tenha uma ideia de que está olhando ali para um lugar ali que é o sol, né? Então vamos guardar aqui, ó, meio que em cima aqui, eu vou colocar o flare nesse cara aqui, ó. Então a ideia aqui, eu vou colocar um flare de sol, né, em cima dele. Então, ó, quando eu olhar ali, ó, cadê as árvores? Tá do outro lado aqui. Né? Ah lá, vai dar aquela ideia ali, ó, daquele brilhozinho ali, parecendo a luz, né, do sol ali dentro. Como tá, né, eu coloquei a ideia para de noite, ela tá bem disfarçadazinha ali, né, ou seja, estou sem intensidade nenhuma ali dentro. Que também é um outro Game Juice que você pode incluir aí, né, nessa partezinha de terreno aqui. Então, na parte de terreno, a gente já, né, tem a parte de iluminação toda já, né, de alguma maneira demonstrada aqui. Como é que eu troco aqui o skybox desse cara, né? Então, para eu trocar aqui o skybox, deixa eu ver se eu tenho alguma textura de skybox. Não, não tenho aqui. Deixa eu ver texturas. Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não. Vamos pegar aqui um. Vai lá no Google mesmo. Precisamos. Skybox. Noite. Vamos pegar imagem. Skybox. Vamos colocar aqui assim. Então ficou um 6 slide. Ele vai entender melhor. Isso. Então eu tenho aqui, né, alguns skybox, que eu posso, algumas formas, né, de construir skybox que a gente pode, né, se valer aqui de texturas e coisas nesse sentido. E aí eu vou baixar uma aqui só para mérito de demonstração mesmo, né, para vocês. Tá? Então deixa eu tentar ver se eu acho um desse aqui. Noite. Vamos ver se a gente acha algum skybox aqui. Piorou a busca. Deixa eu tirar aqui. Pô, eu tinha baixado um bem legal aqui outro dia, mas o Google é assim, né? As buscas às vezes não vão ajudar, que nem sempre elas vão retornar o mesmo volume de coisa, porque o volume aqui de coisa é dinâmico, ele vai mudando. Sacanagem. Nossa, aqui também tá com a qualidade muito ruim, é pequeno.
que eu tenho ele aqui. Mesa, temp, aula, terreno, assets. Este cara aqui. Achei. Vamos lá. Vamos pegar esse cara aqui, vou jogar ele aqui. Ó. Então tá aqui. Vou configurar esse cara aqui, ó, como um cube, tá? E vou criar um material de skybox aqui, ó. Apply. Então vamos criar aqui, ó, create material, aqui, ó, skybox noite. E aí dentro desse cara eu falo que ele é um skybox, né, de 6 lados, ou melhor, não é de 6 lados, é de cubo, que vai ficar mais fácil ali, porque a imagem tá junta, tá? E aí eu coloco ele aqui. Então ele está aqui de noite. Como que eu aplico esse cara? Ele está numa janela de Windows. Windows, Settings, né? E aí eu troco esse sujeito aqui. Então, cadê o meu Skybox? O danado do Skybox. Skybox noite. Tá aqui, ó. Tá? Então, aplica esse cara aqui. Pronto, tá lá meu Skybox, ó. De noite. Tá? Depois eu tenho que colocar a lâmpada direcional, mais ou menos, né, mesmo lá da lua aqui, porque senão o flare lá vai ficar meio esquisito. Né? Mas eu configurei aí, ó, um terreno totalmente de noite. Minha lâmpada agora está fazendo, né, total diferença ali dentro do terreno, exatamente, né, porque ela está iluminando ali o ambiente da barraquinha. Beleza? Então, basicamente, sobre terreno, a gente tem esse conteúdo aí de recursos.